Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. É o Ivo, que é apiterapeuta. O Ivo veio aqui para me dar picadas de abelha. Como é maravilhoso esse tratamento. Se as pessoas soubessem como é importante essas picadinhas de abelha. Elas falam assim, viu, Ivo? Quando eu falo, mas você tem coragem? Como é que é quando você dá as picadas? Conta. Realmente as pessoas têm um pouquinho de medo, né? Eu tenho. A senhora não. A senhora é corajosa. Nem grita, né? Mas a maioria das pessoas tem, né? Um pouquinho de receio. Mas no momento que elas fazem, elas percebem que não é uma coisa tão ruim ou dolorida, né? É uma coisa tranquila, suportável. Porque é mais ali aquela picadinha do momento. Mas depois ela ameniza tudo. Porque tem uma coisa aí, você trata de outras pessoas, de muitas pessoas. Qual uma coisa que você gostaria de falar sobre esse tratamento que você faz para várias pessoas, aquilo que mais você vê que é importante? A gente percebe que no decorrer da idade da pessoa, geralmente algumas dores são mais assim, são coisas que aparecem com maior facilidade. Vamos supor, artrose, artrite, né? E principalmente pessoas idosas sofrem muito disso. Então, a maioria das pessoas que a gente trata é dessas doenças, né? Mas aparece de tudo, tendinite, bursite, dor de cabeça, joanete, esporão calcâneo. Joanete também, né? Também. Então são muitas coisas, né? E todas elas são tratadas com apiterapia. Eu estava até contando para o Ivo que recentemente saiu na minha mão um ossinho aqui. Isso aqui acho que é da artrose, você acha? Uma artrose. Um ossinho, eu falei, que coisa feia tá esse ossinho. Eu estava lá na chácara e o Ribamar que trabalha, que me ajuda lá, ele é um pouco assim, ele é audacioso. Ele falou, olha, eu peguei uma abelha aqui, ele estava com uma pista, falei, então traz ela aqui. Ele pôs aqui, acabou. Ele não é um Ivo, não, ele é uma pessoa que... Então, mas sumiu. E outra coisa também, né, Ivo? A própolis também é um produto maravilhoso, né? Com certeza. Maravilhoso. Muitas coisas, né? Maravilhoso. Eu uso muito para externo. Recentemente uma pessoa, até da família, que estava lá comigo, estava com um negócio de nariz, falou, você vai no médico, ela fala que é câncer na pele, de pele, você quer? Própolis, acabou. E eu faço isso. Eu já cheguei a arrancar até aqui, perto do olho, tirar uma bolinha que seria um cirurgião que faria. Eu fui passando, depois uns 2, 3 meses, até ficar feia depois, sabe? Cai. É impressionante. Mas por que a gente está falando tudo isso? Porque, né, Ivo, é tão importante que as pessoas vão buscar um conhecimento para esse lado também, né? Para o nosso dia a dia, com tantos desafios, tanta coisa triste que a gente ouve contar em doença, e de repente a gente vê assim, tem uma matéria que até quem me mandou foi um amigo meu, o Jorge Chaves, falando, quem está falando, cientista lá, da apiterapia na cura do câncer. Verdade. E tem realmente, né? Tem algumas experiências que falam do tratamento do câncer com apiterapia. Temos casos de pessoas que tratou nódulos no seio, né, que desapareceu por completo. É evidente, né, que na ciência, para ser comprovada, precisa de muitos casos, mais de 300 casos, né? Mas se eles fizessem uma pesquisa e um tratamento mais em série com apiterapia, eles deveriam conseguir isso. Mas o que eu percebo também, Ivo, eu, por exemplo, eu sou adepta à apiterapia, à autoemoterapia, 2 coisas que eu acho que é maravilhoso.
Mas se você fala para as pessoas, elas ficam te olhando. Elas preferem, às vezes, fazer uma coisa mais agressiva. E que nem sempre funciona. Verdade. Nem sempre funciona. Mas então, Ivo, fala um pouquinho mais desses tratamentos que você tem feito. Qual assim, o que você acha mais importante que a apiterapia funciona mesmo? Na apiterapia, desde o curso que nós fizemos, o instrutor, que era um bioquímico chamado Ferrer, Vicente Ferrer, e ele falava, a apiterapia trata todas as dores e inflamações, sem exceção. É lógico que precisa ser uma pessoa regrada, né? Existem certos tratamentos que tem que ser feitos semanal. Sim. Então, se a pessoa faz uma semana e não faz na outra, não vai ter o mesmo resultado. A autoimunoterapia é uma delas, né? Exato. Não Precisa é? fazer toda semana. Então, veja, a pessoa tem que ser consciente disso. Essa é a primeira regra, né? Mas existem casos que a pessoa tem um problema, uma inflamação, que apenas 2 sessões e cessa o problema dela. É o caso do seu dedo. Foi uma pessoa que nem tem prática nenhuma, pegou uma abelhinha só, ele veio aqui, eu falei, não, põe ele aqui, acabou. Porque muitas vezes não depende da prática, depende de pegar o Sim, inseto sim. e pôr no lugar certo. É. Foi o que ele fez, né? Onde estava doendo. Nem doía, mas estava feio, falei, tô parecendo que está nascendo outro dedo aqui. Ah, então, tá vendo? Feio mesmo, né? Mas o que nós gostamos de passar, Ivo, é uma coisa que na vida, às vezes a gente tem recursos maravilhosos junto à natureza. Por isso que nós temos que respeitar a natureza, né? Você vê essas abelhinhas aí, elas duram 45 dias, né, as obreiras? 45 dias. 45 dias. O que elas fazem é impressionante. Tem aquele vídeo lá que eu falo quando tem que elas vão fazer ali a colmeia, não é que nós estamos falando? Isso. Que elas conseguem fazer umas medidas ali que diz que nenhum profissional ligado a essa área consegue fazer para colocar o máximo de mel, né? Pois é. E perfeito, né, Ivo? Perfeito. Isso que é lindo, né, de ver. Nós temos à disposição uma coisa dada por Deus, né, que deveríamos usar bem, né? Exatamente. Cuidar delas e usar bem o material que ela nos dá. O mel, o própolis, a geleia real. Geleia real é uma né? maravilha também, né? E é uma coisa que está à disposição e não é tão caro assim para ser usado. Não, que nada. E você vê, é uma coisa que ele dá uma resposta rápida. Para mim, todos esses produtos me dão resposta rápida. Essa da apiterapia, há uns 6, 7 anos, eu tive assim, de repente, uma dor muscular na perna que não passava com nada, mas com nada, né? Aí eu lembrei, eu nem te conhecia na época, você falando com o Sebastião, que é lá de Itatiba, mas nem foi ele que fez. Eu contei, ele falou, não, você vai ver que na 3ª sessão você não tem mais nada. Tinha a Mari que fazia aqui em Santo Amaro também, que não faz mais. Então, mas foi exatamente o que aconteceu. Eu tomei tudo que foi remédio, eu não consegui andar. Nervo ciático, uma coisa horrível, nunca tive, nunca mais. Eu tomei, quando ele falou, você vai que na 3ª vez você não vai ter mais nada. E foi mesmo. Então é importante qual é o nosso objetivo? É nós levarmos aquilo que Deus nos colocou aqui, né? Como um recurso. Ele está falando da pólen, tudo. Estava dizendo, inclusive, a pólen, né? Indico muito, principalmente para os homens, né? Para a próstata. Uma maravilha, aquilo é o alimento delas, né? É o alimento delas. O alimento delas. Eu tomo direto, eu ponho no leite, ponho nas frutas, ponho... Então, o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que existem recursos. E existem pessoas abençoadas, como o Ivo também, que isso para mim é uma coisa importante. Nós temos pessoas que têm esse cuidado, né, de levar para as pessoas. E o Ivo também trabalha com os produtos naturais, né, Ivo? Isso. O Ivo também tem os produtos naturais.
E isso para nós é muito importante, porque qual é o meu objetivo? É levar para você aquilo que nós temos de melhor. E sem dúvida, como nós estamos falando agora, Deus colocou tudo à nossa disposição. Vamos usar aquilo que Deus nos deu.